Olá, seja bem-vindo à aula 1 da disciplina de Logística no curso de Engenharia de Produção da Univesp. Eu me chamo Kleber Rocco. Na aula de hoje, vamos aprender os conceitos de logística e cadeia de suprimento, a sua importância nos negócios, país e sociedade. O livro texto dessa aula é o livro do professor Ronald Ballew, que é o livro Gerenciamento da Cadeia de Suprimento e Logística Empresarial, que vocês veem aqui no slide. Esse livro é muito importante e muitos profissionais de logística baseiam seus trabalhos nele. O termo logística, ele deriva do grego da palavra logos, razão, que significa arte de calcular, e do francês loger, que significa acomodar, alojar. E na sua origem a palavra descrevia a movimentação de suprimento para a manutenção de forças militares. Eu procurei um pouco sobre a origem da palavra e encontrei um interessante artigo de estudantes, de discentes, que diz sobre a logística militar na Grécia Antiga. E nesse artigo foi interessante encontrar que os conceitos da logística moderna empresarial já estavam presentes, mesmo que de maneira inconsciente, nas atividades militares, que basicamente eles procuravam atender as tropas no mínimo custo. Então, a logística no conceito empresarial tem a sua origem no engenheiro italiano, que fez a sua carreira na França, Jules Dupuy, que trouxe os conceitos de curva marginal, dos incrementos marginais, e também do intercambiamento de custo entre transporte e estoques, uma vez que podemos manter menos estoque fazendo mais transportes, ou ao contrário, manter mais estoques e ter menos transporte. Então ele trouxe esses conceitos e tempos depois, um livro seminal desses professores, Smin, Kai, Bauer-Sox e Mosman, reuniu os principais conceitos de logística da época. Tem uma resenha desse livro que eu gosto muito, que diz que os autores eles fizeram um esforço pioneiro em reunir, em sintetizar as ideias sobre logística, né, sobre solução de problemas de distribuição física e estoque, nesse livro. E ali foi o início da logística moderna e que evoluiu para a cadeia de suprimento. Então, logística, né, pelo Council of Supply Chain Management Professionals, que é um órgão que reúne os profissionais de logística no mundo todo, diz que logística é o processo de planejamento, implantação e controle do fluxo eficiente e eficaz de mercadorias, serviços e das informações relativas desde o ponto de origem até o ponto de consumo, com o propósito de atender às exigências dos clientes. Então, direto no ponto, logística, esse é um conceito que vários professores utilizam, é fazer com que as coisas cheguem no lugar certo, na hora certa, na quantidade certa e nas condições adequadas, gastando-se o mínimo possível, o menos possível. Esse é a logística direto ao ponto. Então, a logística, ela teve sua origem na preocupação em fazer a gestão de materiais, de estoque, e depois evoluiu para a distribuição desses materiais, mas ao longo do tempo, várias outras atividades foram agregando a logística, que culminaram num conceito maior, que é o conceito de cadeia de suprimento, que vamos ver agora. Então, logística empresarial. A logística empresarial inicialmente se preocupou com a gestão de materiais, são os estoques, e a gestão da distribuição física, como distribuir esses produtos para os clientes. Então, as decisões chaves em logística são as estratégias de estoque, que nada mais são do que
quando abastecer, em que momento e a quantidade que abastecemos os estoques. As estratégias de transporte, quanto transportamos para cada cliente e em cada momento. E disso temos uma consequência que é a decisão estratégica de localização. Aonde localizar nossas fábricas e nossos armazéns. Porque quanto mais fábrica e armazém disponíveis, potencialmente temos uma diminuição no custo de transporte. Mas existe um balanço entre custo de transporte e custo de estoque, que tem que ser analisado. E a logística, ela tem uma interface muito grande com marketing e com produção, com operações. Eu vou dar um exemplo. Pense que se a produção for menor do que a capacidade dimensionada na logística, vamos ter logística ociosa. Pelo contrário, se a produção for muito grande, podemos ter a logística gargalada. Não temos a capacidade de distribuir os produtos. Do outro lado, o marketing. Uma promoção feita pelo marketing, abaixando os preços dos produtos, pode ser que a logística não dê conta de entregar todo esse produto. Ao contrário, o marketing define um preço elevado para determinado produto. A logística pode ficar ociosa, porque os consumidores não vão consumir esses produtos e a logística fica ociosa. Então existe uma profunda conexão entre logística e marketing, logística e operações. E o que faz a logística complexa? Basicamente, o aumento no número de opções de produtos. Fazer a gestão logística de um produto, de dois, é fácil. Pense um laticínio com 30 tipos, 50 tipos de iogurtes diferentes e queijos. Torna-se muito mais difícil fazer a gestão, porque alguns produtos têm mais demanda, outros têm menos. E cada produto tem um ciclo de vida, da sua introdução ao seu declínio. Então, diferentes ciclos de vida e estágios dos produtos na empresa faz com que torne-se complexa essa gestão. Um computador mal saiu de linha, já está sendo lançado outro e as curvas se sobrepõem. Então isso torna essa gestão difícil. E não menos importante é o aumento da exigência dos consumidores. Nos últimos anos, os consumidores ficaram mais exigentes, querem produtos cada vez melhores, trocam de produtos mais rápido e tudo isso contribui para que a logística torne-se complexa. Então, a logística evoluiu para a cadeia de suprimento. Então, a cadeia de suprimento abrange as atividades relacionadas com o fluxo e transformação de mercadorias, desde o estágio da matéria-prima, estágio inicial, a extração, até o usuário final, o consumidor final. Então, aqui está um exemplo esquemático de uma cadeia de suprimento. No início dela você tem os fornecedores e o final dela os clientes. E dizemos que a cadeia de suprimento tem a sua montante nos fornecedores e a sua jusante nos clientes. O fluxo de informação tem duplo sentido na cadeia. Diretamente temos o fluxo de produtos para a jusante e depois que vamos estudar a cadeia da logística reversa, temos o fluxo do produto a montante, quando esse produto terminou o seu uso, tem os seus resíduos e isso volta na cadeia. Tá claro? Então isso é um esquema da cadeia de suprimento. E eu trago para vocês um exemplo de uma cadeia de suprimento agroindustrial complexa, como por exemplo do algodão. Lá no início temos o fornecedor inicial, podemos citar a extração dos fertilizantes nas minas, que isso vai para a indústria, que produz o fertilizante e que fornece o fertilizante ao agricultor.
O agricultor é o fornecedor primário do algodão para fazer o produto final, uma camiseta, uma toalha. Mas pense que tem toda uma cadeia agroindustrial, uma cadeia de suprimento anterior ainda, como citado aqui. Então, esse agricultor produz a pluma do algodão, que tem que ser colhida, transportada para a indústria que vai fazer os fios. Dessa indústria, tem toda uma logística para levar esses fios para a indústria de tecelagem, que vai fazer os tecidos. Depois dessa indústria, tem ainda a indústria que vai fazer os diferentes tipos de tecido, vão tingir esse tecido e depois vão fazer tecidos prontos para ser cortados para fazer as roupas. E depois tem a indústria das roupas, que vai fornecer para o varejista, para o atacadista, para depois chegar até o consumidor final. Então, como vocês podem ver, uma cadeia agroindustrial, uma cadeia de suprimento agroindustrial pode ser muito complexa. Então, tudo isso mostra como é importante a disciplina de logística e saber a logística e cadeia de suprimento. Então, gestão da cadeia de suprimento. O gerenciamento da cadeia de suprimento engloba o planejamento, a gestão de todas as atividades de compra, transformação, atividades de gestão logística. Tudo isso incluindo a coordenação entre os colaboradores, os parceiros, as empresas nesse canal, que podem ser fornecedores, primários, intermediários, terceiros, provedores de serviços e, por fim, os consumidores. Em essência, a gestão da cadeia de suprimento integra a gestão da oferta e da demanda, através das empresas. Então tem um site, que é o site do Council of Supply Chain Management Professionals, que reúne todos os envolvidos em logística e cadeia de suprimento. Então tem muita coisa nesse site, muita informação legal que vale a pena consultar. Então, quais são as decisões chaves na gestão da cadeia de suprimento? Primeiro, a coordenação entre parceiros, entre as empresas. Como que elas se relacionam? Depois, a gestão da demanda e da oferta. A gestão da demanda é a gestão dos consumidores finais, e a gestão da oferta é a gestão da produção. E tudo isso para otimizar custos de produção e logísticos, transporte, armazenagem e as transações. Para que se decida qual que é o nível de integração da cadeia, se ela é mais verticalizada ou menos, que a gente vai ver isso. Se, por exemplo, vou dar um exemplo, um abatedouro, se ele tem a produção do gado, ou se ele compra isso de terceiro de fazendas. Então, isso é o nível de integração da cadeia. Decide isso. E a extensão da cadeia, se é uma cadeia local, se é uma cadeia internacional. Tudo isso são decisões chaves para a gestão da cadeia. Então, temos vários modelos de gestão de cadeia de suprimento. Eu trago um que está citado no livro do Ballew, que é esse do Mentzer, que diz a necessidade de integrar todas as atividades de uma empresa, marketing, venda, pesquisa e desenvolvimento, previsão, produção, compras, logística, sistema de informação, tudo isso integrado, fazer a gestão de cada atividade dessa para gerar satisfação ao cliente, gerar valor ao produto e ter vantagem competitiva no mercado. Então, esse é um exemplo de modelo de gestão de cadeia de suprimento. E por que a logística é uma disciplina fundamental? A logística ela mantém a empresa funcionando. Sem uma logística, a empresa não funciona. Esse é um ponto fundamental. E as empresas funcionando, elas geram riqueza para a própria empresa, para o indivíduo, para a sociedade e ao país.
Então, e tudo isso gera segurança e conforto à sociedade. Sem a logística, não teríamos uma distribuição de alimentos, de combustível, por exemplo. E tudo isso gera economia por permitir que cada agente na cadeia de suprimento, cada empresa, faça o seu melhor, de modo mais econômico. Então, hoje, tudo isso é importante e as decisões da logística na cadeia de suprimento têm grandes impactos, impactos de longo prazo. Pensem, por exemplo, definir aonde colocar uma fábrica, um centro de distribuição. Essas são decisões de longo impacto e de grande impacto para uma sociedade e para um país, por exemplo. Então, finalizando, na próxima aula vamos ter custos logísticos, os principais custos logísticos. E mudamos de livro, vamos para um capítulo, o capítulo 6 do livro Gestão de Estoques na Cadeia Logística Integrada, do Hong-Yu Xing. E esse livro está disponível na minha biblioteca, na biblioteca virtual da Univesp. Tá bom? Muito obrigado e até o próximo encontro.